Bom dia a todos. Eu quero saudar a toda a igreja e a todos os irmãos e a todas as pessoas que nos assistem nessa manhã, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu convido você que está aí no seu lar, nos ouvindo, por todos os meios de comunicação que tem nos alcançado, que invoquemos o nome do Senhor numa oração, antes de trazermos a palavra e aquilo que eu tenho para compartilhar com todos nesta manhã. Oremos. Senhor, queremos te agradecer porque o Senhor tem sido conosco mesmo em tempos de pandemia. O Senhor tem nos consolado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos abençoado com toda forma de palavra que chega aos nossos lares, de orações de irmãos, do consolo, do sustento que o Senhor tem dado a cada família. E nada tem nos faltado. Obrigado pela oportunidade que temos tido de ter mais tempo para sermos instruídos na Tua Palavra, de estarmos mais presentes com os nossos familiares e que realmente possamos ter mais intimidade, mais comunhão que o Senhor requer de nós, que a cada dia mais possamos crescer em conhecimento e que passando toda essa fase que temos vivido, Senhor, que tenhamos a certeza de que tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus, Senhor, que possamos ser abençoados por mais uma palavra, por mais uma pregação que trazemos aqui nesta manhã. Em nome e por amor de Jesus é que oramos e pedimos. Amém. A você que tem se sentido sozinho, tem se sentido afligido, tem se sentido triste, tivemos as últimas mensagens trazidas pelo nosso irmão Anderson sobre a soberania de Deus. E o pastor Márcio falou e nos comunicou em algumas aulas de domingo de manhã também, a respeito da depressão e da aflição e da insônia. Talvez esse salmo que eu vou compartilhar com vocês nessa manhã possa vir a calhar no momento que temos passado nesta pandemia e que se tudo prosperar, esperamos que possamos nos encontrar novamente na igreja para louvar unicamente o nome do Senhor. Eu convido você a me acompanhar na leitura do Salmo 139, Salmo de número 139, um salmo muito precioso que vai nos trazer um belo aprendizado. Abra sua Bíblia aí no Salmo 139, eu farei a leitura de todo o salmo e que você possa me acompanhar nessa leitura. Nos diz assim a palavra do Senhor: Deus onisciente e onipotente, ao mestre de canto, salmo de Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo até os céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao meu redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado
e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se o contasse, excedem os grãos de areia, contaria sem jamais chegar ao fim. Tomar, ó Deus, desse cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que se levantam. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse salmo, escrito há tanto tempo e há tantos anos atrás por Davi, é um misto de uma oração, de uma súplica e de vários sentimentos que cercava o salmista Davi no momento em que ele vivia. Evidentemente, nós não podemos explanar aqui nessa manhã toda a riqueza que o Salmo nos traz, mas eu quero deixar com os irmãos algumas coisas preciosas e profundas que o traz. O Salmo ele foi escrito no momento em que Davi se encontrava perseguido por algumas pessoas e até mesmo difamado. E ele faz esta oração, esta súplica ao Deus, ao seu Deus, ao nosso Deus, no sentido de que Deus o sonde, do que Deus o conheça, de que Deus perceba nele se realmente aquelas acusações eram verdadeiras ou não, e de que se faziam sentido. E ao mesmo tempo que ele pede para que Deus o examine, para que Deus veja em si se há algum caminho errado em Davi ou que alguma acusação há, ele não deixa de ser humano e não deixa de ter aquele ódio que o cercava a respeito dos seus inimigos, buscando evidentemente a justiça. E é interessante saber também que o Salmo ele é dividido em algumas partes. O Salmo, quando ele foi escrito no hebraico, ele é dividido em 4 estrofes, em 6 versos cada um deles. E basicamente o Salmo ele tem esta divisão para que nos leve a alguns conhecimentos. Que conhecimentos são esses? Da onipresença de Deus, da onisciência de Deus e da onipotência de Deus. Talvez esses termos não sejam bem conhecidos por parte dos irmãos, mas aqueles que já estão familiarizados. Onisciência é simplesmente dizer que Deus tem consciência de tudo o que acontece, de todas as coisas. E por que não dizer que Deus também tem consciência do que vai acontecer ou do que iria acontecer, como os momentos que temos vividos de pandemia. Onipotência, Deus é potente. Deus ele simplesmente tem potência sobre tudo, ele tem o poder sobre todas as coisas. E onipresente, Deus está presente em absolutamente tudo. Na minha vida, na sua vida, na vida de todos. Mesmo aqueles que não conhecem a Deus. Também podemos dividir esse salmo em outras questões, que são a questão de sonda-me, o fato de Deus nos sondar, conhecer, o fato de Deus conhecer a todos nós, e nós vamos explanar um pouquinho mais a respeito disso à medida que eu for lendo cada versículo. Prova-me, a respeito de Deus tem provado a gente, e guiando a gente no caminho de Deus, no caminho que é perfeito e agradável de acordo com a sua vontade. A gente também pode dizer que os atributos de Deus,
que são as qualidades que a Escritura nos revela sobre os atributos de Deus, e um dos atributos de Deus é essa onisciência, onipotência e onipresença que o Salmo nos traz. Ele diz para nós que os atributos são divididos em duas questões: os atributos incomunicáveis de Deus e os atributos comunicáveis. E o que seriam então os atributos incomunicáveis de Deus? Seria exatamente aquilo que eu acabei de dizer: a onisciência, a onipotência e a onipresença. Mas não só isso, seria o infinito, seria o eterno, aquilo que a gente não consegue perceber, aquilo que só faz parte de um Deus vivo e poderoso. E quais seriam então os atributos comunicáveis de Deus? São aquilo que Deus partilhou conosco aqui enquanto esteve conosco e que nos deixou através das Escrituras para que a gente possa conseguir alcançar em plenitude de graça. Seria o amor de Deus. Isso seria os atributos comunicáveis de Deus e partilhados através das suas Escrituras. A justiça de Deus, que é o que tanto Davi clama aqui, num momento talvez de guerra, contextualizando aquilo que ele viveu naquele momento. Será que era para ele partir para uma guerra? Será que as acusações que os seus inimigos faziam a respeito de Davi realmente dava a sensação de justiça? A quem pertence a justiça? A santidade. Será que a gente busca a santidade? Baseado nisso, irmãos, e começando pelo primeiro verso, e a gente pode fazer o salmo na divisão do versos, né? Essas divisões, elas simplesmente colocam para nós uma riqueza tremenda, onde ele é dividido lá, o salmo, dos versos 1 ao verso 6, ele coloca a sua onisciência. Deus conhece todas as coisas. Do verso 7 ao verso 12, ele coloca a sua onipresença. Deus está em todo lugar. Do versos 13 ao verso 18, ele consegue colocar para nós a nossa onipotência de Deus. Do verso 19 ao verso 22, ele já traz realmente a questão de guerra, a questão da perseguição dos inimigos, né? E que fala um mal, inclusive, não só do rei Davi, mas fala um mal a respeito do próprio Deus, que é o Deus de Israel, é o Deus que Davi seguia. E o último verso, o verso 23 e 24, os dois últimos versos, eles realmente se tornam uma oração que Davi faz. Começando pelo verso 1, onde diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Olha que precioso que essa palavra nos traz, o sentido de sondar, de conhecer. Isso só pode ser expresso aqui por Davi, mediante uma pessoa que tem íntima comunhão com Deus, uma pessoa que tem intimidade. Pode ser redundante, mas é isso mesmo. A intimidade que Davi tinha com Deus só pôde ser alcançada através de um pleno conhecimento de quem Deus é, através de um pleno intimidade, através da oração, através das Escrituras, através dos profetas que falavam a Deus. Davi, ele tinha plena consciência de quem era Deus, do que ele havia feito na vida de Davi, na história do seu povo. Esse conhecimento só pode ser adquirido através da leitura diária de Deus que tem colocado através das Escrituras. Será que a gente tem perdido tempo lendo a palavra de Deus, realmente buscando o conhecimento de Deus? E olha que interessante, onde a gente percebe que Deus coloca para nós em que todo conhecimento pertence a Deus. É Ele quem nos traz esta memória. O que será que a gente tem pensado? O que será que a gente tem? E tempo não falta para que a gente pense nessa pandemia. O que será que a gente tem pensado a respeito das Escrituras, de tudo que está acontecendo, das aflições?
Será que a gente tem buscado mais conhecimento de Deus? Lá no verso de Jeremias, capítulo 29, no versículo 11, nos diz assim: Eu quem? Eu, o Senhor. Eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ora, é Deus quem sabe a respeito dos pensamentos que tem. Não somos nós que temos que dizer aquilo que tem que acontecer ou aquilo que vai acontecer, mas é Deus quem traz o pensamento para que conhecemos a palavra de Deus, para que tenhamos total e pleno conhecimento da palavra de Deus, mais intimidade, mais amor, para que possamos experimentar os atributos de Deus que Ele nos deixou através das Escrituras. Pode parecer banal, mas no verso 2 ele começa a colocar assim: sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Ora, movimentos básicos, atitudes básicas de levantar, de se sentar, de comer, de andar, de se vestir, de dormir, de trabalhar, coisa que não temos podido fazer nessa pandemia. Muitos de nós temos perdido os empregos, muitos de nós temos trabalhado em casa, temos nos ocupado com pensamentos que talvez não agradem a Deus. Mas a simples fato de saber aquilo que Deus sabe o que fazemos, Ele sabe o horário que a gente levanta, Ele sabe o horário que a gente faz as coisas, Ele sabe aquilo que nos preocupa, que nos aflige no nosso interior. E o que nos diz Deus a esse respeito, do versículo 2, quando essas pequenas coisas representam simplesmente uma intimidade muito grande que alcançamos com Deus. A intimidade de sabermos que Ele sabe todas as coisas, Ele sabe todos os nossos passos, todos os nossos caminhos. Ele é quem nos conhece. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8, eu também convido você a abrir lá, Filipenses capítulo 4, versículo 8, que nos diz a respeito do pensamento. O que tem ocupado a nossa mente? Será só pensamentos de pessimismo? O que diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitado, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Será que a gente tem ocupado o nosso pensamento com tudo que é amável, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável? Ou a gente tem ocupado o nosso pensamento com coisas que não agradam a Deus? Com coisas com políticas, com difamação, com certeza querendo saber o que os outros pensam de nós ou falam a nosso respeito? Será que a gente tem sido bênção na vida de outras pessoas ou a gente tem ocupado o nosso pensamento com coisas que realmente trazem intriga, discórdia, inimizade? Ora, os atributos de Deus, né, são realmente amor, santidade. Será que é isso que tem ocupado o nosso pensamento dia após dia? Será que temos buscado a Deus em nossos lares, mais intimidade com os nossos familiares, com a nossa esposa, com os nossos filhos? Será que a gente conhece os nossos filhos, a nossa esposa? A gente conhece qual é o caminho, quais são os seus anseios? Se eles têm se deleitado na palavra do Senhor. No versículo 3, Davi caminha, o salmista caminha, dizendo: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Vejam os irmãos que aqui a gente pode dizer que esquadrinhar simplesmente é o fato da gente destrinchar. Comparando um pouquinho com a época da pandemia, a gente poderia dizer que quando a gente vai no médico com algum sintoma
E há um temor muito grande de a gente achar que está com Covid. Será que eu peguei? Será que eu não peguei? Será que eu devo voltar ao trabalho? Será que eu não devo voltar ao trabalho? Como fica toda essa situação? Ora, e a gente passa por uma consulta, ainda que virtual. O que a gente busca? Esquadrinhar os sintomas, esquadrinhar aquilo que tem se passado no nosso corpo, no nosso organismo, para chegar a um diagnóstico pleno e assim poder dar um tratamento adequado àquilo que você tem sentido no nosso corpo. E voltando para as Escrituras, o que pode ser da parte espiritual, então? Na parte espiritual, a gente pode esquadrinhar, podemos dizer que Deus esquadrinha, Ele sabe aquilo que passa. Nada mais é do que a onipresença de Deus e a oniconsciência. Deus de tão longe, lá dos céus. A distância não faz separação de tudo que temos vivido. Deus consegue nos atingir até mesmo o nosso pensamento enquanto dormimos. E nesse sentido, Ele sabe dos nossos anseios, das nossas vontades, das nossas aflições. Ele nos conhece, sabe de todos os nossos planos. E talvez nesse sentido a gente possa se perguntar: será que a gente planejou para o momento que a gente tem vivido? Será que Davi também planejou para a perseguição, para o momento que ele viveu? Será que ele planejava realmente passar por tudo que passou antes de ser um grande rei, antes de ser um homem segundo o coração de Deus? Talvez os nossos planejamentos tenham sido financeiramente em vãos. Porque veja o que nos traz a Bíblia quando ele nos fala do versículo, e eu convido os irmãos a abrirem também lá, em Lucas capítulo 12, na parte 16, versículo 16, parte B, versículo 16 de Lucas capítulo 12, que fala a respeito do homem insensato. Olha lá o que a palavra de Deus nos diz. O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei, maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Talvez a gente achou que pudesse colocar a nossa confiança nos nossos bens, nas nossas riquezas materiais, naquilo que nos cercam. E eu vou falar mais para frente a respeito dos cercam. Vejam vocês, talvez você coloca nessa pandemia a confiança nos bens, no dinheiro que eu tenho. Olha, não me preocupa eu deixar de trabalhar. Eu não estou ansioso. Aliás, eu estou até lucrando com essa situação toda. Lucrando com a falta de trabalho, com a falta de alimento, com a falta de perspectiva da população. Quantos políticos, quantas pessoas pensam que a sua confiança está nos bens que possui? Olha, eu tenho muita coisa, eu vou até destruir aquilo que eu tenho e vou começar a investir mais porque está faltando lugar para guardar todas as riquezas. É muita coisa que eu possuo. Isso talvez traz um ego para a alma de cada cristão, de cada pessoa, dizendo que a confiança pode estar naquilo que eu solidifiquei durante uma vida toda. Mas veja o que a palavra de Deus nos diz lá em Lucas, que eu acabei de ler com todos vocês. Hoje mesmo eu vou requerer a tua alma. E para quem ficará tudo isso? Será que os nossos pensamentos têm buscado a palavra de Deus para dizer que, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Será que temos aprendido com tudo isso a ter mais confiança em Deus, a colocar todas as nossas esperanças na palavra de Deus, naquilo que Ele quer para nós, naquilo que Ele quer para os nossos filhos?
Ou será que a gente tem pensado em como sair dessa situação e por meios próprios procurar resolver tudo isso? Davi nos mostra no Salmo 139 que nada disso vale, porque tudo depende do poder de Deus. É Ele quem determina todas as coisas. Ele sabe aquilo que você está passando, Ele sabe, eu não sei. Talvez os nossos irmãos não sabem, talvez o pastor da igreja não sabe, os presbíteros, os diáconos, a SAF. Mas Deus sabe aquilo que intimamente passa no seu pensamento, nas horas em que vamos nos deitar e falar com Deus. É Ele que tem o domínio de tudo. Não há outro Deus maior do que Deus. Deus é quem é onipotente, onipresente em todas as situações. E aí ele continua dizendo no versículo 5, tu me cerca por detrás e por diante, e sobre mim expões a mão. Ora, eu interpreto esse versículo como duas coisas. O fato de Deus estar nos cercando, nos colocando com uma forma muito carinhosa, de aconchego, de nos proteger, de nos garantir que nada faltará à nossa vida, nada faltará à nossa mesa, sustento nenhum faltará. Porque a nossa vida não está trilhada em bens materiais, e em vão trabalha o trabalhador, se a sua confiança não estiver no Senhor. E na sua palavra Deus também nos diz que aos animais, aos pássaros, nada falta, porque nós havemos de nos preocupar com o que comer, com o que beber. Aqui a sua palavra de Deus nos coloca mais uma vez, Ele nos cerca de bondade, de amor, de misericórdia, provendo cada situação, cada momento, cada necessidade nossa que venha nos afligir no nosso dia a dia. E eu vejo também de outra maneira, como eu estava citando, que não é só o fato de nos cercar com coisas boas, mas nos cercar no sentido de limites. Deus coloca limite na nossa vida. Deus coloca limites ao nosso redor. Deus coloca limites no nosso desenvolvimento financeiro, econômico, no seu trabalho. E será que a gente tem sido grato para Deus a esses limites que Ele tem colocado? Será que a gente consegue agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida? Pelos limites que Ele tem colocado? Ou a gente sai murmurando como o povo no deserto que passou 40 anos murmurando? Não bastasse Deus livrasse o seu povo da escravidão, da tortura, do jugo, da ira. Deus providenciou o maná, o alimento diário para Deus. Deus providenciou um líder, uma nuvem para lhe dar consolo, o sol para o guiar. Nada faltava àquele povo, mas Deus disse àquele povo, pegue somente o necessário para o seu alimento durante o dia. E muitos queriam juntar, como o texto que eu li em Lucas número 4. Será que a gente tem aceitado os limites que Deus tem colocado na nossa vida? Esses limites têm sido agradáveis ao Senhor? Têm sido motivos de bênção? Ou têm sido motivos de murmuração, de reclamação? Será que nossos filhos conseguem realmente entender que Deus é que rege a vida de cada um de nós, mesmo no momento da necessidade, que é o momento que temos passado, no momento de perda, que é o momento que temos vivido? Será que nossos filhos conseguem, então, realmente revelar aquilo que está escrito lá em Atos 2, capítulo 17? Acompanhe-me em Atos 2, capítulo 17, o que diz a palavra do Senhor a respeito dos nossos filhos em tempos de pandemia, em tempos onde podemos requerer mais conhecimento de todos eles. Atos capítulo 2, Atos 2, 17.
E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Será que nossos filhos têm aproveitado esse momento? As lives que estão tanto acostumados na faculdade, a ler a palavra de Deus, a ter mais conhecimento, a ter mais intimidade, para que Deus possa derramar o seu Espírito sobre eles e eles possam ser bênção na vida de todas as outras pessoas. Caminhando ainda no livro dos Salmos, versículo número 6, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. O que tem nos afastado de Deus? É verdade que procuramos muitas vezes, nesses momentos, sair da presença da onde estamos. Vamos para outros lugares, vamos para outros países. Vamos construir uma nova história em outros lugares mais férteis. Isso é o que pensa, vamos fugir. Aqui eu já causei grandes problemas, eu vou tentar a vida, vou tentar a sorte em outro lugar. Talvez os nossos pecados tenham nos afastado de Deus. Qual é o pecado que tem te afastado de Deus que a gente não tem confessado ao Senhor? Porque Ele é benigno e compassivo em perdoar e nos esquecer de todos os pecados e deles não se lembrar. Se a gente consegue chegar até mais profundo abismo, quantas pessoas não se encontram no momento de aflição, de abismo, de depressão? E eu não vou citar aqui quais as causas que têm te levado ao abismo, ao profundo, ao afastamento de Deus. Isso já foi citado em outras aulas, muito bem explanado pelo pastor Márcio a respeito da insônia e da depressão, da angústia. Mas eu queria dizer para você que não adianta fugir de Deus. Não adianta ir para qualquer lugar nenhum, nem para o abismo, nem para longe, nem para o Japão, para a China, nem para os confins da terra. Deus está em todo lugar. Ele consegue penetrar todos os pensamentos, Ele consegue estar conosco em todos os lugares. Ele consegue nos atingir em todos os lugares, ao ponto de transformar a nossa solidão, a nossa depressão, a nossa aflição em luz, mesmo em lugares de trevas. Não há para onde fugir de Deus. Não há o que façamos que estejam oculto aos olhos de Deus. Não há para onde nos ausentarmos da presença de Deus. E é interessante que ele coloca que no versículo 10, que ainda lá onde? Na aflição, no abismo, para onde quer que eu vá, para onde quer que eu fuja, à noite ao se deitar, no choro, no lamento, no clamor do Senhor, aonde quer que estejamos, Deus nos alcança. E ainda assim, pela aflição, Deus nos guia com a sua mão. Ora, a mão de Deus, Deus está presente em todo lugar. Isso aqui me remete muito aonde está em Gênesis, aonde coloca que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A Trindade está presente aqui. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo está conosco, está com você nesse momento de aflição, nesse momento de clamor, aonde temos clamado a Deus que fale ao nosso coração o que Ele quer de nós. Tal intimidade só pode ser alcançada se a gente realmente pensar nas coisas de Deus, se a gente deixar que Deus esquadrinhe cada vez mais o nosso caminhar, o nosso andar, para que a gente possa contemplar a face de Deus. Veja que maravilhoso do versículo 13 até o versículo 17, ele caminha dizendo que de modo perfeito ele formaste o meu interior. Já no ventre ele teceste. Ele coloca que ele é o Senhor de todas as coisas. É ele quem cria todas as coisas. Não há como duvidar da criação de Deus. Você notou como nesses dias de pandemia,
a gente tem visto que o tempo tem sido diferente, e eu falo do tempo do clima. A gente tem podido compartilhar entre várias lives ou várias imagens, fotos de vários irmãos postando no final do dia como Deus tem colocado o tempo. A gente tem podido ver mais intimamente a criação de Deus presente na natureza. Quantas imagens de fim de tarde a gente tem sido abençoado, ou do nascer do sol, ou mesmo durante o dia. Tempos em que não há tanta poluição, e o fato da gente olhar para o tempo. Como o Salmo nos diz, o Salmo de número 19, 1 a 4. Veja o que diz o Salmo de número 19, de 1 a 4. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagens nem há palavra, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Temos partilhado de momentos de silêncio nos nossos lares. Não quando estamos com muitas crianças, né? Ainda mais em época que temos que ajudá-los com as lições que têm tido. Mas eu creio que você tem tido a oportunidade de ouvir o silêncio. É engraçado dizer isso, né? Ouvir o silêncio. Veja você, Deus fala através do silêncio. Deus fala no abismo, na escuridão, através da sua criação, como o Salmo 19, acabei de ler, pôde nos dizer isso. E quando a gente olha para a criação perfeita de Deus, que vem condizendo com o Salmo 139, no versículo 15, os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Profundezas da terra. A gente se sente só, não podemos nos tocar, a não ser os nossos familiares que estão no nosso lar. Não podemos nos abraçar, não podemos falar, nos comunicar sem máscaras. Mas Deus consegue penetrar a nossa alma, a nossa solidão, a nossa aflição, os nossos pensamentos, e consegue mostrar o seu poder, a sua manifestação através da sua criação. A criação por si só fala do poder de Deus. Como duvidar que foi Deus que fez tudo isso? Como duvidar que Deus está no controle de todas as coisas? No controle das decisões dos nossos políticos? No controle das decisões que temos para fazer da nossa firma, do nosso emprego, da aula dos nossos filhos, do planejamento da sua igreja, em levar o Evangelho a todos aqueles que ainda não conhecem essas verdades? Será que realmente a gente nunca se perguntou? Deus está aqui na natureza que nos provém esse privilégio de poder ver tão belos dias, mesmo em tempos de frio como tem vivido agora, mesmo em tempos de pandemia. E caminhando ainda com vocês, Davi chega no momento aonde ele coloca que ele realmente foi perseguido. E ele começa a criar lá no versículo 20, eles se rebelam insidiosamente contra ti, Senhor, e como teus inimigos falam malícia. Quantas coisas a gente tem visto ditos até por outros líderes erroneamente? Quantas bobagens a gente tem visto, quantas intrigas a gente tem visto e vivido nesses dias atuais, da qual aborrecem ao Senhor, aborrecem a nós, aborrecem a igreja, aborrecem ao teu povo. O que não foi diferente lá no Egito, quando o pessoal saiu no deserto, fizeram um bezerro de ouro, enquanto Moisés falava intimamente com Deus das tábuas da lei. E quando ele desce, o que ele encontra? Um povo simplesmente que adorava a outros deuses. Será que a nossa confiança tem sido em outros deuses? Tem sido nos nossos governantes?
Tem sido nas medidas econômicas que estamos aguardando? Tem sido nas nossas reservas em dólar? Quem tem o privilégio de ter? Tem sido nos nossos bens materiais? Tem sido a nossa esperança nos nossos filhos? Ou até mesmo na igreja, fisicamente falando, que vai nos acolher nas ações humanitárias? Ou a nossa confiança está nos planos perfeitos de Deus para a nossa vida? Deus é quem julga. É Ele quem deve julgar a todos os povos. É Ele quem conduz todos os povos. Não cabe a nós julgarmos as pessoas, mas cabe a nós orarmos pelas pessoas. Será que a gente tem orado pelos nossos inimigos? Ou só temos orado em momentos de pandemia, de aflição? Buscado a Deus cada vez mais com clamor, com tremor, mas somente em prol dos nossos benefícios, porque não aceitamos os limites que Deus impõe nas nossas vidas, não aceitamos essa situação, não aceitamos a opinião dos políticos, dos nossos líderes, porque nos aconselhamos erradamente, não aconselhamos com Deus, não levamos a Deus tudo em oração. Primeiramente buscamos resolver as coisas. E a palavra, mais uma vez, de Deus nos diz que para Deus um dia é como 1000 anos. E a gente é queremos muito resolutivo, queremos as coisas que se resolvam de hoje para amanhã. Qual é o dia, a hora que a pandemia vai acabar? Quando eu vou poder voltar a trabalhar? Quando eu vou poder prover o meu sustento? Quando eu vou poder... Mas a gente deixa de se perguntar, quando eu terei mais intimidade com Deus? Quando eu vou poder mais me inquietar no sentido daqueles que não conhecem ao Senhor? Talvez seja um irmão, um familiar, alguém que esteja tão longe da palavra, ou alguém mesmo que conhece a palavra, mas que tem vivido no abismo, na profundeza, achando que está longe de Deus, que não é merecedor da graça e da bondade e da misericórdia de Deus. Deus ainda assim penetra todos os nossos pensamentos. É Deus quem julga os nossos inimigos. A nós não cabe a orar por nossos inimigos, não só por nós mesmos. A gente tem orado, clamado por nossa igreja, pela conversão das pessoas que estão longe de Deus. E por fim, meus irmãos, se você, antes de terminar, se você consegue ter um pouco de insônia nesses dias, até porque temos tido grandes dias aí para poder descansar, né? Experimenta um pouco fazer aquilo que o salmista nos coloca aqui, né? No versículo 18, se contasse, excedesse os grãos de areia, contaria sem jamais chegar a fim. Vamos começar a contar os grãos de areia para ver se a gente consegue dormir. Mas brincando com vocês, mesmo contando, Deus sabe todos os grãos de areia. Deus sabe aquilo que se passa no coração de cada um. Deus sabe das nossas frustrações, os nossos anseios, os nossos desejos. Deus sabe de absolutamente tudo que nos cerca. E Ele é capaz de tomar todas as decisões. Versículo 22, aborreços com ódio consumado para mim são inimigos de fato. Temos inimigos, sim. Isso não é mentira. Mas devemos tratar esses inimigos como Deus trata a cada um de nós, levando tudo a Deus em oração, em amor. Em Provérbios capítulo 23, versículo 26, Provérbios 23, 26, ele coloca: dai-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Ora, Deus só busca de nós uma única coisa, o nosso coração. Davi, aqui no versículo 22, ele se aborrece com as coisas que os seus inimigos fazem, não só contra ele, mas contra Deus, contra a sua palavra. Será que a gente tem
ficado inconformado com toda essa situação? Será que algo nos incomoda quando as pessoas falam mal de Jesus, do seu evangelho, das coisas preciosas que a Bíblia nos traz? Será que a gente tem orado por essa pessoa para que Deus possa realmente alcançá-la? Queridos, esse Salmo de número 139, ele termina de uma forma muito maravilhosa, ele termina como uma oração. Ele começa com uma confissão, ele começa como uma declaração, um cântico. Ele começa dizendo que Deus conhece todas as coisas, Deus penetra todas as coisas. Todas as coisas Deus tem conhecimento e Ele é capaz de controlar. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele tem consciência de todas as coisas, inclusive de tudo que está se passando nesse momento, na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Todas as suas necessidades, todos os nossos limites, ele esquadrinha, ele vai a fundo, para no final ele dizer, no versículo 23 e 24, em forma de uma oração, que é extremamente conhecido de toda a igreja: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, prova-me. Será que Deus tem provado a gente? É óbvio que sim. Assim como o ouro tem sido para o fogo e a prata para o crisal, assim Deus tem provado a gente, para que a gente se fique mais forte, se fortaleça cada vez mais nesta confiança que Deus nos traz, que nada nos faltará, que todas as nossas necessidades são supridas pelo Espírito Santo de Deus, que habita em nós, em nosso coração, em nosso lar, em nossa família. Deus tem suprido a cada um de nós nesses momentos de pandemia, nesse momento de coronavírus. Não é um vírus que vai nos separar do grande amor de Deus. Não são pensamentos pessimistas que vai nos separar do grande de Deus. Não é perda que vai nos separar de Deus. Não é o abismo, não é a distância. Aqui nesse momento, nessa manhã, Deus tem falado ao seu coração, Deus tem falado ao nosso coração. E Ele termina dizendo: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você quer conhecer o caminho eterno? Leia a palavra de Deus. Você quer realmente ser preenchido por tudo aquilo que satisfaz o nosso coração? Aquilo que nos traz à tona, que nos traz a verdade. Leia a palavra de Deus, louve a Deus, ore a Deus, clame a Deus por sua vida, para que Deus fale através das suas escrituras e não negligencie a palavra de Deus. Temos tido a boa oportunidade de nos aprofundar, de conhecer mais de Deus, lendo as suas escrituras. É assim que Deus fala conosco. A sua palavra escrita há tantos mil anos atrás, ela é viva, verdadeira e presente, e tão atual como nos dias de hoje. Deus não se esqueceu de nós. E eu quero compartilhar mais um versículo que está lá em Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 27 e 28. E aquele que sonda, tudo a ver com o Salmo 139. Os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Talvez você diga: eu não sei orar. Ora, o Espírito intercede por nós, como intercedeu por Davi nesse Salmo de 139, que tudo ele leva a Deus em oração. Temos levado tudo a Deus em oração. As nossas decisões, o que faremos. Será que temos colocado antes diante de Deus o nosso clamor, a nossa aflição? Ou fazemos a coisa para depois perguntar a Deus se era isso mesmo que devíamos fazer? Versículo 28 de Romanos 8. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
somos chamados a termos pensamentos que agradem a Deus, a andarmos segundo a sua palavra, segundo Deus andou aqui conosco, segundo o Senhor andou aqui conosco. Somos conclamados a que Deus nos sonde, a que Deus nos prove, a que Deus veja se há algum caminho mau em mim, e para que Deus nos conheça. Ele já nos conhece, nós é que não nos conhecemos a nós mesmos. Mas ao final ele diz assim, principalmente, para que Deus nos guie pelo caminho eterno. Que esse salmo tão precioso, tão profundo, que nos traz tantas lições, possa ter atingido você, meu irmão, minha irmã, a você mesmo que nunca tinha ouvido falar desse salmo, que você possa se sentir tocado aí na sua casa, no seu lar, no seu aconchego, por essas palavras, e que Deus realmente possa pôr a sua mão sobre a sua vida e que Ele possa te trazer a certeza de que tudo está sobre o seu controle, que a criação que foi Ele que criou, que todas as nossas atitudes, todos os acontecimentos e tudo que há por vir seja para a honra, louvor e glória do seu único nome, a qual nós aguardamos ansiosamente a sua volta. Tenha um bom domingo e que a gente possa se rever mais à noite no culto às 18 horas. Pensamentos, quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos, e antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conhece. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me em volta, tuas mãos em mim repousam, tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu